Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de História da América Colonial. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho o texto do Juan Garavaglia e Juan Marquena, onde eles falam sobre os castelhanos na Mesoamérica, então na América do Meio, vamos dizer assim, né? Nós vamos estar referindo à América, na verdade, Central e do Norte, porque o Império Espanhol abarcava a América do Norte também. Então, como é que se deu a conquista do México, né? Hernán Cortés começou a conquista em 1519 e os espanhóis aliando-se aos tlaxcaltecas, que eram inimigos dos mexicas, né? Dos astecas, eles conseguiram então a vitória sobre os mexicas e, portanto, dominaram toda a região, constituíram a parte norte, né, do Império Espanhol. Papel fundamental nessa conquista tiveram os mediadores linguísticos, diz Marquena e Garavaglia, né? Como Jerônimo de Aguilar e Malinte. Jerônimo de Aguilar era um dos espanhóis que tinham naufragado na costa e que tinha vivido entre os maias, né, que o Cortés resgatou. E Malinte, que era uma asteca, uma mexica, que vivia também, né, como serva entre os maias, né, que foi dada então para a expedição de Cortés. Ela foi fundamental para que, como mediadora linguística, para entender, para comunicação, para passar informação para os espanhóis no processo de conquista, né? E é claro, também auxiliaram muito nessa conquista as doenças, né, como a varíola inicial, que foi fundamental, afligindo as populações que estavam, né, sitiadas, quase sem comida, né, então fizeram com que elas também se entregassem futuramente, né, à aflição da varíola. Esse primeiro momento da conquista espanhola é um momento muito cruel, de guerra, de pilhagem, de doença. Então a gente pode falar que é um momento de pilhagem, né? De tentativa de escravização mesmo forte dos indígenas, de extorquir mesmo a maior parte dos indígenas. E é contra esse período que Las Casas sempre vai se levantar a sua voz em defesa da população indígena, porque ele viu as barbáries que foram cometidas contra essa população, né, contra as populações indígenas. Então essa etapa ela só foi interrompida já com a chegada da segunda audiência. Tá? O que é essa segunda audiência? Que é então um órgão de justiça. A primeira audiência tinha sido nas ilhas, né, do Caribe. Tá? E agora então a segunda audiência, que é em 1531, estabelece, ou seja, o órgão, né, de controle de justiça, que daí vai vir o vice-rei, né, tudo, para a região. E vai impedir. Então, na verdade, nós temos aí um momento de pilhagem de 1519 a 1531, né? Depois vai dar conflito a chegada, obviamente, porque esse pessoal, os espanhóis, os conquistadores que estavam ali, né, agora vão ser controlados, então eles vão reagir às vezes a essa tentativa da coroa de controlar, né? Principalmente no tocante à questão da liberdade dos indígenas. Tá? Mas a gente vê que esse momento de pilhagem ele vai cessar logo. Né? Os espanhóis vão tentar a todo custo dar, principalmente a coroa, né, espanhola, dar liberdade aos indígenas e evitar a mortandade. Né? Até porque sem a mão de obra indígena não havia condição, né, de explorar ouro, de explorar a riqueza da região. Né? Então eles precisam dessa mão de obra, fundamentalmente, para ser explorada. Só para a gente situar os vice-reinos. Né? Então, com a audiência vai ser criado o vice-reino, a segunda audiência, né? O vice-reino da Nova Espanha, então, de 1531, tá? Que seria? Seria essa parte toda que a gente vê, né?
da América Central e do Norte, tá? Então, já é bem cedo, então foi implantado todo esse vice-reino, né? O segundo vice-reino é o do Peru. Com a conquista do Peru, então vão implantar também o vice-reino, né, em 1542. E na verdade correspondia então toda a parte, essa parte da América do Sul, tá? Veja que essa estrutura ela durou muitos anos, tá? Então, de 1542 até a implantação do terceiro vice-reinado, né, quando a coroa espanhola começa a mexer na estrutura, né, foi em 1717. Então, eles vão implantar o vice-reino de Nova Granada, que seria essa parte então, do norte da América do Sul, né, que é onde a gente tem então, Colômbia, Equador e Venezuela, né? Essa parte mais aqui. Lembrando que ela ia toda até aqui na América Central, né? Que é o Panamá também, que fazia parte da Colômbia, né? Do vice-reino de Nova Granada. Mas a gente tem aí, olha, 175 anos de diferença. Né? Então você vê quase 2 séculos. Né? 25 anos para completar 2 séculos. Né? Então você tem aí uma estrutura muito continuada, né? Não há muitas mudanças nesse período. Né? E eles começam a fazer essas mudanças porque eles querem também fazer um controle maior. Né? Está começando em crise, mudou muito, né? Assim, mudou sem mudar. Né? Quem viveu nesse período da América colonial tinha a sensação de que não mudou nada, né? Mas do início ao final mudaram as estruturas fundamentais, né? Estavam se acabando, portanto, os repartimentos, né? Já era uma nova modalidade, os índios ganhanes, né? Os índios que assalariados eram muito maiores do que os índios que pagavam a mita ou pagavam, né, a encomenda, né? A encomenda não, o repartimento, tá? Então, a gente vê essa duração muito grande, 175 anos. E depois, para o terceiro, que daí seria o vice-reino do Rio da Prata, transcorreram 59 anos. E aqui já também numa tentativa das reformas borbônicas de controle, né, maior controle, principalmente sobre a prata, né, que descia do Peru, de Potosí. Né? Então essa estrutura que a gente fala, o Império Espanhol na América teve 4 vice-reinados, né? Mas veja, eles não foram implantados ao mesmo tempo. Né? Então, 2 lá no início e outros 2 mais no final. A gente poderia resumir assim, quase 2 séculos de diferença entre, né, o segundo e o terceiro. Tá? Então, o primeiro vice-reinado, né, foi implantado em 31, né? Mas somente em 1535 é que vai chegar o primeiro vice-rei, Dom Antônio de Mendonça, que deu um impulso então a essa institucionalização, criou as estruturas, né, de governança na Nova Espanha. Estabeleceu as bases de dominação espanhola sobre os indígenas. Ele que vai estabelecer essas bases. Né? E nesse meio tempo também, né, pela atuação do Las Casas, principalmente, a gente vai ter as leis novas que foram promulgadas em 1542, né, que vão ser as leis que vão proibir a escravização dos indígenas. Né? E essas leis vão quase levar a uma guerra civil nesse vice-reino, né, na região do México. Né? Quase uma guerra civil. Tá? E ela foi evitada porque esse vice-rei foi muito hábil em não implantar a lei. Né? Então, aceitar a lei, mas evitar o conflito mais propriamente dito e meio que fazendo um descumprimento, né? Até que as condições fossem sendo melhores para implantar essa lei. Então, ele evitou
guerra civil. O que poderia, inclusive, haver uma, né, separação da Espanha, se pudesse, né, se estourasse realmente uma guerra civil. Né? Garavaglia e Marchena vão falar para a gente da economia inicial. Como é que era essa economia inicial? Né? As cidades, núcleos e centros de dominação espanhola foram construídos sobre as comunidades vencidas. Tá? Então, as cidades eram esses núcleos de dominação. Né? A partir daí é que se estabelecia a dominação. E elas foram criadas em cima de cidades já existentes. Não, poucas foram invenções novas, né? Estabelecer novas cidades. Tá? E ao redor das cidades, então, vão surgir os ranchos, as fazendas, as estâncias e os obrajes têxteis, né? Que era para alimentar e vestir a população urbana. Então, a economia girava em função disso, né? Para também fornecer comida e vestuário para a atividade principal, que era a mineração. A atividade principal é a mineração, porque essas coisas daqui das fazendas, dos ranchos, da desobrar, não era para exportação. O que se exportava era fundamentalmente minério, né? E aí a gente está pensando em ouro e prata, né? Prata principalmente. Mas futuramente vão existir outros produtos, né? Mas a gente vê mais para frente isso, outros produtos que começaram a ser exportados também. Então, isso aqui é para o mercado interno, né? Economia inicial, tá? Então, 3 tipos de cidade Marchena vai classificar, tá? Então, se você imaginar aquele mundo colonial, existiam 3 tipos de cidades. As que eram administrativas, ou seja, onde estaria o governo propriamente dito, né? As audiências, o vice-rei, todos esses órgãos de controle, né? De governança. E as cidades mercantis, essas mais perto, né? Nos portos, né, vinculado aos portos, onde chegava mercadoria e saía mercadoria, né, ou dos entrepostos comerciais que recebiam internamente nessas mercadorias para redistribuir, né, internamente dentro da colônia, né, das colônias espanholas, do Império Espanhol aqui na América, né, e cidades que surgiram, cidades novas que surgiram vinculadas à mineração, né. Então, dentro de uma área de mineração importante, normalmente essas regiões são distantes, são montanhosas, né? Não tinham grandes núcleos urbanos, mas com a vinda de muita gente, né, para a região, para a exploração, vão surgir cidades. Né? O exemplo máximo nesse sentido era Potosí, que se transformou numa das maiores cidades do mundo, né, em poucas décadas, né, naquele período. Então, você tem esses 3 tipos de cidades, né? As administrativas, as mercantis e aquelas cidades que estavam vinculadas diretamente à exploração de minério. E as formas de trabalho? Bom, basicamente existiam 2 formas de trabalho. Aquele trabalho que era mesmo servil, que era vinculado aos encomendeiros, nesse primeiro, no início, né? Os conquistadores que recebiam encomenda, eles recebiam uma terra e os indígenas que ocupavam aquela terra, aquele espaço, como servos pessoais deles, tá? No modelo pensando, né, replicando o modelo feudal. Né? E existiam os índios ganhanes, que eram índios assalariados, tá? E eles poderiam vir do repartimento, né? Porque o repartimento era também, eles recebiam recursos, né? O repartimento era a forma com que o rei espanhol, né, a coroa, tentou distribuir a mão de obra indígena, né, para aqueles espanhóis que não eram encomendeiros, que não tinham uma encomenda. E também era uma forma de diminuir o poder daqueles encomendeiros. Então havia uma disputa, né,
entre os espanhóis que eram encomendeiros, os espanhóis que queriam encomendas, que queriam esse poder, que eles construíam pequenos feudos, né, aqui na América, e a própria coroa espanhola que queria centralizar o seu poder, né, o seu governo sobre, né, as populações. E para eles era muito importante que essa mão de obra fosse livre, né, e não servil, né, porque se você constrói pequenos feudos, eles seriam como pequenos reinozinhos, né, isso diminui o poder do rei. Então, na Europa, você está um caminho acentuado de uma centralização do poder do rei, do Estado, né? E aqui na América, no início, você tinha esse perigo, né, de você constituir pequenos feudos, né? O que estava desaparecendo na Europa. E por isso a gente vai ter também as leis novas e o conflito de aplicar essas leis novas no início, que quase deu uma guerra civil. Então a resistência dessas pessoas. Mas o repartimento foi sendo estabelecido, né, ganhando as encomendas, elas perderam o seu caráter hereditário, por exemplo, né? Então rapidamente, depois de uma geração, já não tinha mais encomendeiros e todos os espanhóis estavam né, pegando a mão de obra nessa forma do repartimento, né? Onde a mão de obra era dividida entre eles e eles tinham que pagar, obviamente. E outra forma era os índios que eram contratados diretamente pelos espanhóis, porque às vezes os espanhóis precisavam de uma mão de obra mais fixa, né? Não poderiam se dar ao luxo de sempre pedir a mão de obra temporária, que era do repartimento, que as pessoas vinham das aldeias de índios para trabalhar um período e teriam que regressar né, alguns meses depois para a aldeia e outro grupo viria. Então esse grupo que estava vindo não tinha, às vezes não conhecia aquele trabalho direito, tinha que se aclimatar, aprender a fazer, né? Alguns tipos de trabalho exigem uma especialidade maior e principalmente naquela que exige uma especialidade maior, os espanhóis queriam então uma mão de obra permanente. Então eles já ofereciam um salário maior a esses índios, né, para que eles ficassem trabalhando com eles, né, diretamente, e não voltassem mais. Isso também vai minando o sistema de repartimento, porque quanto mais os espanhóis faziam isso para garantir essa mão de obra, né, mais vai esvaziando as aldeias de índios, né? O pessoal vai vivendo e volta dos próprios espanhóis ou nas cidades, né? E não voltam mais para as aldeias de índios. Então eles vão perdendo o caráter de ser índio, porque índio era quem vivia na República de Índios, sobre as mesmas condições, né? E a República de Espanhóis e a República de Índios. Como eles vão vindo para as cidades, eles vão virar forasteiros, de anaconas, né? Eles vão perdendo esse caráter de ser índio, né? Porque índio é aquele que vive e paga a mita, aquele que vive em aldeia e paga a mita, né? Nesse sistema espanhol. Então é muita vantagem para o espanhol, né, que quer uma mão de obra para trabalhar, que essa mão de obra seja mais constante, porque às vezes ele pode requerer, eu preciso de 100 índios aqui para trabalhar, né, na minha terra, no meu abrahe, eu preciso na minha mina, né, eu preciso de 100 índios para trabalhar. Ele vai lá, requer isso, mas eles mandam só 50, fala, não tem mais. Então ele tem que buscar por fora, né? Então quanto menos ele depender desse sistema do repartimento, melhor. Então isso começa como um sistema de repartimento lá no início, né, do estabelecimento da segunda audiência, e ela vai durar até o final do período colonial. Só que em algumas regiões ela já desapareceu muito cedo, como no México, né? Ela vai durar mais tempo no Peru, onde o repartimento se chama mita, né? Então ali ele vai durar muito mais tempo, até o final, tá?
Mas ela foi sendo enfraquecida em várias regiões do Império, né, da colônia espanhola aqui na América, a tal ponto, no final, em vários lugares não existia mais isso. Todos já eram índios ganhanes, né, assalariados diretamente. Tá? Então, e a República de Índios? Por que então eles implantaram essa forma, né, a República de Índios? Então, o Marquena e Garavaglia vão dizer que eram três objetivos fundamentais que os espanhóis que tinham, né, que a coroa espanhola tinha de criar essa estrutura, né, é, de República de Índios, República de Espanhóis e República de Índios. Primeiro, reordenar o uso da terra. Tá? Então, ao fazer isso, né, com a República de Índios, os índios vão ganhar estruturas semelhantes aos espanhóis, né? Os cabildos, as cidades, a terra, né? A aldeia de índios, que era a cidade dos índios, né? E os espanhóis tinham as cidades deles. Tá? Então, seriam essas duas populações, grandes populações aqui na América, né? Que estariam nessa, e eles estariam, por lei, teriam uma certa equivalência, né? Embora a gente sabe os espanhóis, né, estavam acima deles, né? Os espanhóis nem pagavam tributo, eram os indígenas que pagavam tributo. Né? A elite indígena não pagava tributo também, era equivalente aos espanhóis. Né? Mas então, reordenar o uso da terra. Bom, com isso eles, ao dar, né, a limitar áreas específicas para os indígenas, né, nos aldeamentos, nas terras dos índios, eles liberam outros espaços para os espanhóis. Tá? Então, primeira coisa era isso, reordenar o uso da terra. Segundo, dar um impulso à aculturação. Ora, você construiu agora a cidade dos índios. Né? São súditos, os índios são livres, são súditos, né, do rei. Ali, né, eles vão ter toda a estrutura de governança igual. Né? Vão ter tipo a sua prefeitura, o seu cabildo, né? Com todos os, igual os espanhóis. Uma cidade espanhola e uma aldeia de índio funciona da mesma forma, né? Com as mesmas estruturas de poder que os próprios índios governam, né? E vai ter uma igreja, vai ter, né, padres, vai ter, então você vai ter toda a estrutura também de uma cidade espanhola, você também vai ter uma aldeia indígena nesse sentido. Então é um impulso muito forte à aculturação, porque é trazer os índios para o mundo espanhol. Então essas aldeias de índios não são deixar os índios viverem como antigamente. Né? Não, é justamente uma nova estrutura semelhante aos espanhóis. Então elas é uma forma de trazer para o mundo ibérico. Esse índio justamente colonial é isso, né? Um índio que vive conforme os espanhóis, né? Da mesma forma dos espanhóis. Ele está enculturado nessa, né? Dentro dessa nova realidade, tá? Que é essa realidade dele, de ser um índio colonial. Então, por isso a gente fala que não dá para pensar a história da América indígena sem pensar na República de Índios, né? Porque está vinculado, ele é um índio colonial, né? Ele vive nessa estrutura. E a terceira, então, era tornar a mão de obra acessível para os não encomendeiros, como eu falei anteriormente. Basicamente. Por quê? Porque dali da República de Índios, eles também conseguiriam controlar, né, fiscalizar a mão de obra, né, cobrar o imposto dos indígenas nesse sentido. Então, é uma forma de administração dessa mão de obra que a coroa espanhola construiu, né, para controlar essa mão de obra.